Bora, Rafael, para as últimas informações do Corinthians, com a Aline Nascimento, direto do Parque São Jorge, trazendo as últimas do Timão, que empatou ontem contra o Grêmio, e tem torcedor fazendo terra arrasada, porque a gente empatou com um time misto fora de casa, hein? Então comenta aí o que você achou do jogo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Teve gol bonito, na Arena do Grêmio tinha promoção, você comprava o ingresso, podia levar um +1, poderia levar um Love no dia dos namorados. Love. E viu o Grêmio sair na frente, mas depois o Corinthians empatar. Jailson. É um público um pouco melhor, né, na Arena, que vem sofrendo com públicos bem abaixo, né, da torcida do Grêmio, que a gente já se acostumou a ver ali lotando a sua casa. Enfim, um jogo que, assim, o lado direito, né, do Grêmio, principalmente com esse moleque aí, a gente tá vendo mais um garoto surgindo muito bem no Grêmio, que foi o Alisson, né? Thiago Volpe ligou rapidamente, Kaká pra mim aí falhou. O Alisson muito bem, consegue fazer a jogada, e o Bright White finaliza da melhor forma possível. Leva pro lado frieza esquerdo. dentro da área, hein, Jailson? Teve tranquilidade, né? Porque o André Ramalho fecha um lado, junto com o Mateuzinho, ele consegue o drible e faz ali um belo gol. E aí o Breno Bidon vai empatar num gol que eu prefiro que você fale aí. Pimba. E esse foi um pimba com cautela. Nossa, que golaço. Com cautela, golaço, não é um sem... pimbão, entendeu? É um pimba. Sem a menor chance pro Vô. E a comemoração dele também diz muito disso, né? O golaço do jovem jogador que tava precisando também, né, Marra? De um gol assim, né? E o Hugo depois fazendo grande defesa, né? Evitando um segundo gol do Grêmio. O Bidon, se ele tem espaço e ajeitar o corpo pra bater, ele sabe jogar bola. Defesaça do Hugo também, a oportunidade do Corinthians ainda na reta final. A gente vai ouvir os dois lados dessa história, um empate na Arena do Grêmio, um pontinho pra cada um no Campeonato Brasileiro. O jogo foi um bom jogo de futebol e a gente já consegue fazer 2 bons jogos porque foi possível treinar um pouco aquilo que é fundamental para qualquer equipe. Mas a equipe foi bem como um todo, terminou pressionando, até merecia ter feito o gol no final. Mas isso, se sairmos com esse gosto de poder mais, é que o potencial de melhora é realmente um potencial bom. Eu acho que foi um resultado importante, sim, até porque a primeira semana depois de 40 dias no clube, que nós pudemos fazer um trabalho um pouco mais contínuo, tivemos uma semana importante de trabalhos. Eu espero que voltemos com todos os jogadores em condições, até porque ainda nós não tivemos essa possibilidade dentro do Corinthians de termos todo o grupo nas nossas mãos. Bom problema. Mais um empate dá conta, os números do Grêmio desde a estreia do técnico Mano Menezes, com 48,7% de aproveitamento, 14 gols marcados e 11 sofridos, com 4 vitórias. Mas olha o número de empates, 7 e 2 derrotas. Mais uma vez, então, no Campeonato Brasileiro, um empate para conta do tricolor gaúcho. Vamos seguir girando a nossa equipe de reportagem aqui para repercutir as partidas do Campeonato Brasileiro. A Lili Nascimento também aparece aqui conosco, Lili. Porque é isso, a gente falava sobre o resultado, a pausa, impasse, estão na mesma faixa, ficaram no mesmo esquema ali, né? Exatamente. Ficou no empate, né? Bom dia pra você, Maria, aos amigos do estúdio e ao fã de esportes. Apesar do Corinthians precisar vencer a partida, vem numa sequência complicada, depois de eliminação também na Sul-Americana, esse empate foi visto com bons olhos, até mesmo pela atuação, né? Teve o gol do Breno Bidon, a gente lembra que há pouco tempo o Dorival em uma coletiva falou que enxergava o Breno Bidon mais como um meia, nem tanto como um volante. Ontem ele faz esse papel, faz esse gol importante de fora da área, e o Dorival acaba reforçando ali na coletiva que enxerga o Bidon como um meia e que ele deve ser treinado, principalmente nessa pausa para a data FIFA, pós-férias do elenco também, como um meia, uma peça importante ali, quem sabe até mesmo ao lado do Garro. Então, foi um empate que o Corinthians pôde, numa análise geral, ver também que precisa ir ao mercado, precisa trazer mais jogadores, até jogadores que estejam prontos para atuar, entre eles na zaga, né? A gente viu que o
gol que o Corinthians acabou levando foi uma falha ali defensiva, o que já vem acontecendo algumas partidas e que deve ser corrigido aí nessa data FIFA, nessa parada para o Mundial, na verdade, né? Não só trazendo novos jogadores, novas contratações, mas também tendo mais tempo para treinar, tentar deixar uma defesa mais sólida e ficar de olho na questão do Gustavo Henrique, que tem contrato só até dezembro, né? O Corinthians tem interesse em renovar com ele. A gente fica de olho para saber como será feita essa renovação. Outro ponto importante foi a chance que ele deu para os jovens da base, né? O Kaique, que até então vinha no banco de reservas, não tinha ainda entrado em campo sob o comando do Dorival, ontem teve chances de entrar. O Dieguinho também, isso é um sinal de que ele quer aproveitar esses garotos da base, tendo em vista de que é incerta a situação do Corinthians no mercado, nessa janela de transferência, se vai conseguir trazer números suficientes de jogadores que foram pedidos pelo Dorival ou não, então por isso ele precisa aproveitar os jogadores que ele tem à disposição. Agora o elenco tem 15 dias de férias, né? Então depois desses 15 dias aí de descanso, volta ao CT Joaquim Grave aí para treinar, concentrar todos os esforços nas competições que vem pela frente, Campeonato Brasileiro, lembrando que também tem Copa do Brasil e duelo dificílimo contra o grande rival Palmeiras. O empate, Lili, não resolve a vida de ninguém, mas tem como a gente falar assim, quem sai vitorioso do empate nessa conversa? Mari, tem toda a questão do Corinthians ter jogado fora de casa, né? A gente sabe que a sequência do Corinthians não foi boa, eliminação na Sul-Americana, empatou com o Vitória em casa, é claro que buscava vencer o Grêmio fora de casa, mas num contexto geral, uma análise pós-jogo, principalmente do Dorival ali na coletiva de imprensa, ele viu muitos pontos ali positivos, né? Ele deu chances a garotos da base, o Kaique entrou pela primeira vez sob o comando do Dorival, o Dieguinho também, então ele viu por essas questões que ele terá tempo agora para trabalhar, é claro, depois desses 15 dias de férias, né, que todo o elenco terá por conta da paralisação para o Mundial de Clubes, mas ele terá muito trabalho pela frente, além do trabalho da diretoria no mercado. Como é muito incerta essa questão de mercado, de contratação, então o Dorival deu chance também para esses garotos, para ele ter opções, né, em campo, quando precisar, quando tiver que voltar do Mundial, justamente por essa incerteza no mercado. A gente lembra que o Dorival também falou sobre a questão do Breno Bidon, que ele enxergava o Breno Bidon mais como um meia, né, um pouco mais avançado do que como um volante. Ontem ele faz um gol importantíssimo, aliás, um belíssimo gol, jogando ali perto, bem próximo do Garro, inclusive o Breno Bidon falou sobre esse gol importante e o Hugo também falou sobre esse tempo. Foi pouco, né, o tempo que o Dorival teve para treinar a equipe, mas como já foi importante esse pequeno tempo e depois a pausa para o Mundial será importante também para essa retomada no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Vamos ouvir. Com certeza foi um dos gols. Vamos ouvir então agora, a gente teve um problema. Com certeza foi um dos gols mais bonitos, acho que esse foi o mais bonito. No profissional tenho apenas 2, mas acredito que esse foi um dos mais bonitos da minha carreira. E acredito que a gente saiu com um empate daqui, mas a gente buscou a vitória o tempo todo momento, a gente teve maior posse de bola. Acredito que a gente fez um bom jogo. Acabamos tomando o primeiro gol ali, mas conseguimos buscar o empate. Agora é descansar, que depois das férias voltar com tudo. Quando a gente tem um jogo atrás do outro é muito difícil da gente conseguir implementar sempre as ideias, mas com esse tempo de trabalhar, que a gente teve para trabalhar esses 10 dias aí, por mais que eu não estava aqui, mas eu soube que foi muito qualificado, que os treinos melhoraram bastante, que a qualidade dentro do treino melhorou bastante, que a gente conseguiu entender as ideias melhor. E o jogo hoje foi uma resposta disso. Acredito que a gente buscou mais o resultado, a gente buscou mais ter a bola, o controle do jogo. A equipe do Grêmio ficou ali buscando sempre o contra-ataque. Acredito que esse tempo vai ser importante para a gente conseguir colocar mais e mais ideias dentro de campo. E a resposta que o torcedor espera, né, depois dessa pausa para o Mundial, como o Corinthians vai voltar, também na questão de jogadores, se alguns jogadores importantes irão permanecer ou não, e a questão física, né, a gente lembra que o Yuri Alberto ainda está no departamento médico, o Ranieri também, o Gustavo Henrique, ele já tem condições de jogo, mas por opção da comissão técnica ele nem foi relacionado. E na questão do Garro, o Garro falou ontem, depois da partida, que ele já se sente bem para jogar, ele disputou os 90 minutos,
mas que ele ainda não está 100%. Então a gente aguarda para ver como esses jogadores irão voltar depois dessa pausa, desses 15 dias aí de férias, se terá algum cronograma, algum programa de preparação física para eles, até porque atletas de alto nível, eles não podem ficar tanto tempo assim sem treinar. Então o torcedor, é claro, aguarda ansiosamente para saber como o Corinthians irá voltar depois dessa pausa. E é claro que a gente vai acompanhando, principalmente, Mari, a movimentação de mercado, e aí qualquer novidade, é claro que a gente passa para o Fã de Esportes. Sempre prioridade, tá bom, Lili? Obrigada aí pelas informações, trazendo também os personagens pra gente. Avião com aquele Wi-Fi maravilhoso, assistindo ao empate do Corinthians. O que você pode falar pra gente desse resultado fora de casa, hein, Quessadinha? Eu só vi os melhores momentos, não tive o desprazer, o prazer de ver o jogo Grêmio. Fazer uma corneta, hein? É o primeiro jogo que eu não consigo ver inteiro do Corinthians, e você sabe que hoje eu acordei tão feliz, não com o resultado, obviamente que não, né? Mas pelo fato de não ter perdido 100 minutos da minha vida, 115, né, contando o intervalo, esperando para ver se acontece alguma coisa diferente nesse time do Corinthians. Bom, em linhas gerais, eu vou repetir aquilo que eu estou dizendo já há um tempo. Corinthians é um time de meio de tabela, e como time de meio de tabela, ele tem que ficar esperto para não brigar pelas últimas posições, né, contra as últimas posições, ou seja, rebaixamento, ou então tentar aquela corrida final, né, aquele sprint, buscar a 8ª vaga na Libertadores da América, a 7ª vaga na Libertadores da América, para que chegue 2026 e ele seja eliminado na pré-Libertadores pelo Deportivo Pulga ou alguma coisa parecida. Então, é isso que se espera do Corinthians, né? É o pega-trouxa, ou de repente a Sul-Americana, para que milhões de pessoas comemorem a vaga na Sul-Americana, que é uma competição que o Corinthians também não dá a mínima, né? Em termos sul-americanos, o Corinthians realmente não busca absolutamente nada, mas acho que isso também não tem importância nenhuma, porque o Corinthians tem que começar a melhorar o nível dele dentro do Brasil, não é? Se você melhora o nível dentro do Brasil, consequentemente você vai criar um nível para disputar contra equipes da América do Sul as competições que tem, Sul-Americana ou Libertadores da América. O problema do Corinthians é dentro do brasileiro, né? Os últimos campeonatos brasileiros do Corinthians têm sido ruins. Ano passado conseguiu só aquela sequência maravilhosa na reta final de 9 jogos, tal, e aí buscou a classificação para a prévia da Libertadores da América. Mas assim, não dá para se esperar muito, não. O Dorival está fazendo para mim um trabalho abaixo do que eu esperava. Eu imaginei algo um pouquinho acima daquilo que eu estava vendo com o Ramon Dias. Não estou defendendo a volta do Ramon Dias, longe disso. E agora o Dorival vai ter, quantos dias aí, gente? 30 dias, né? Pouco mais, 30 e poucos dias para fazer esse time jogar um futebol que a gente não viu ainda com ele e Dorival. Detalhe, a última vez que o Dorival teve 20 dias para treinar alguém, só treinando, né? Foi com a seleção brasileira na Copa América. Então já deixei o recado aqui, a gente viu o que aconteceu, né? O Brasil ficou pelo caminho, é só uma lembrança. Não, lembrando, né? Fora tá tão ruim assim? Tá tão ruim assim pra estar fora com o Grêmio, ô Sormani? Não, eu acho ótimo o resultado. Eu achei ótimo, imagina. Aquilo que o Ilan falou, o Corinthians hoje é um time de meio tabela. O Grêmio tá mal também, tá lá no meio, já teve na zona do rebaixamento, é verdade. Mas não é fácil jogar em Porto Alegre. O Corinthians me surpreendeu até ontem. Eu tava esperando menos e até faço aqui, reconheço que ontem a gente tava falando, né, Samuel? Tem time que piora quando treina mais. O Corinthians não piorou, não. Até se a gente levar em consideração os desfalques que tinha, principalmente Yuri Alberto e Memphis Depay, que são os melhores jogadores do time, que estavam fora, eu acho que o Corinthians... Carrilho também não jogou, né? E o Carrilho também, que a gente contestou ontem, né? Essa folga aí a mais para quem tava na data FIFA. Só lembrando também o que a Sadinha falou, agora os times pegam 15 dias de folga, né? E depois voltam a treinar. Mas eu acho que o Corinthians fez um bom papel ontem. Acho que ficou claro a importância do Garro no time, né? Um cara que muda totalmente... Demais, né? Totalmente assim, o meio-campo do Corinthians, ele estando bem e titular, com ritmo, muda muito o ataque do Corinthians. E gostei do Bidon, não só pelo golaço que fez, mas é um jogador que o Dorival tem falado bastante sobre como ele tenta desenvolver, né? Um jogador jovem, um jogador de boa qualidade técnica. A gente falou ontem que precisa ganhar corpo. Mas eu acho que o Dorival coloca ele mais avançado. Então eu acho que essa é a posição dele, cara. Pode ser. Ele não tem corpo pra jogar de volante. O Dorival fala isso. O Dorival
não enxerga ele como um E o Dorival, volante. ele enxerga bem, né, os jogadores, assim, mudança de posição de jogador e tal. Um dos méritos do Dorival é justamente, né, às vezes mexer na posição e desenvolver o jogador numa característica que o não Alisson, era... né, do São Paulo, passou de um ponta descartável por um volante titular. Exatamente. Se cuida, Ancelotti, se cuida, Ancelotti. Do jeito que vocês estão falando aí, eu já tô achando que o Dorival tem que voltar para a seleção brasileira. Não, calma. Deixa tô ele... brincando, tô brincando. Não, que a senhora tem razão, é uma brincadeira, mas faz todo sentido. O trabalho do Dorival não é um trabalho legal. Não é bom. Não é bom. São 3 jogos sem vencer, né? Exatamente. O resultado foi bom, foi contra o Grêmio, Porto Alegre. Não interessa a situação do Grêmio. Não é fácil jogar com o Grêmio em Porto Alegre. Não é fácil. É verdade. Não é fácil. Agora, o Quesada tem razão. O trabalho precisa ser melhorado. Precisa ser melhorado. Agora, que culpa tem o técnico se não pé de ferro do primeiro gol do Grêmio? O Kaká pede o pé de ferro. A bola era muito mais dele do que do jogador do Grêmio. Nossa, mãe do céu. Pra falar. Você viu o lance, né, Quesada? Você viu o lance? Não, a bola era muito mais do Kaká, ele perdeu o pé de ferro. A falha é totalmente dele. O lançamento do Volpi foi qualquer coisa, né? E aí o Alisson ganha essa bola dele aí na disputa. Mas é o que eu falo, já teve gente elogiando, falou que o Kaká, eu já ouvi gente falar isso, que o Kaká realmente era o melhor zagueiro do Corinthians, que foi feita uma injustiça e tal. Não é, gente. A gente sabe, a gente no olhômetro, a gente vê a qualidade do jogador, né? Olha o que ele fez ali. Você não tá vendo o lance, você não tá vendo pela televisão, Quesada? Você tá aí nos Estados Unidos? Tô. Mas ele não falhou só no gol, ele falhou em vários momentos do jogo. O Corinthians precisa desesperadamente de 2 zagueiros. O Luiz deve saber melhor quantos gols o Corinthians tomou de falha individual de zagueiro esse ano. O número de cabeça não tenho, mas foram muitos, de fato. Assim como o Corinthians Kaká, ganha... Félix, todos. O Corinthians ganha jogos em jogadas individuais dos seus melhores jogadores e toma muitos gols também de lambanças, né? Ontem foi mais uma. O Kaká falha muito. O Kaká, ele ficou feliz com uma boa parte da torcida porque ele foi, ano passado, desrespeitoso com a imprensa e a galera gostou. Mas aí depois, na sequência da jogada, é um golaço do Bright White também, né? Dá um belo corte e tal, tem o mérito dele na sequência da jogada. Mas eu achei um jogo bom. Você vê, a gente tá vendo várias chances criadas, o Thales Magno mandou uma bola na trave, essa daí que a gente vai ver agora. Então, eu esperava menos do jogo, principalmente do lado do Corinthians. Acho que teve algum ponto de evolução, principalmente ofensivo. E se o Yuri ficar, que é a grande dúvida, né? E o Memphis também voltar, eu acho que a gente pode ter alguma esperança de melhora. O Memphis não pode sair daqui, porque ele volta para a seleção da Holanda, chega bem na seleção da Holanda, exatamente por conta dessa passagem dele que ele tá tendo no Corinthians, gente. Mas é que a questão é econômica, né, Samani? O Corinthians precisa de dinheiro. Se ele tiver uma... se ele tiver uma proposta, né? Porque justamente ele se destacou na Holanda nessa data mas FIFA, é aquela história que o Quesada fala sempre, tá legal, pega o dinheiro e não vai acontecer nada com o dinheiro, porque não vai pagar nada e vai ficar sem o Memphis. Entendeu? Esse é o problema. Galera, olha a classificação na tela, hein? Flamengo liderando, depois dessa rodada já extra, né? Flamengo tem 11 jogos, já tem muita gente aí com 12 jogos, mas ninguém ultrapassou. O Cruzeiro teve essa oportunidade ontem e não conseguiu. O Flamengo 24 pontos, Cruzeiro mesmo número de pontos, mas já com um jogo a mais. Bragantino perdeu em casa, perdeu a chance de ouro de, durante a Copa do Mundo, ficar liderando tranquilo lá, mas perdeu em casa, para o Bahia por 3-0. Palmeiras está na 4ª colocação, fechando o G4 também com 11 jogos, é outro time que também não jogou na rodada, 22. Bahia, G5, Fluminense, G6, 20 pontos, Fluminense também não jogou, claro. Atlético Mineiro, Botafogo, até o G8, Mirassol e Corinthians fecham a primeira página, Corinthians, portanto, o último da primeira página, digamos assim, 16 pontos em 12 jogos. E aí depois Grêmio, Ceará, Vasco, São Paulo lá para 14º lugar. São Paulo está liberando, né? Está margeando junto com o Santos a zona do rebaixamento, mas em vieses diferentes, né? Porque o Santos venceu ontem fora de casa e respirou. Vitória fecha o grupo dos que não estão no Z4 e dentro da zona do rebaixamento, Inter, Fortaleza, Juventude e Sport. Teve uma troca de lugares, uma dança das cadeiras ali na parte de baixo da tabela. Eu quero saber dos senhores, já dá para a gente saber qual é o campeonato do Corinthians. Se o Corinthians vai brigar por Libertadores, por vaga na Libertadores, devia ser proibido, ou algo mais do que isso, né? Vaga direta ou não. Ou devia constar alguma coisa no regulamento proibindo o Corinthians de participar de competições internacionais. Entendeu? Na América do Sul. Devia ser proibido. Porque ele acesso negado de novo? O acesso vai ser negado. Porque se ele ficar ali no grupo de quem vai para Libertadores, o primeiro da Sul-Americana deveria subir. Tá? E o que ficou de fora da Sul-Americana, o primeiro de fora, passa para a Sul-Americana. Não importa. Porque o Corinthians vai para essas competições e ele toma a vaga dos outros. Ele não faz nada. Ele passa vergonha o tempo inteiro.
Entendeu? Mas o Campeonato do Corinthians, respondendo a sua pergunta, Ilan, é ali, eu concordo com o Quesada. É meio de tabela, beliscando, quem sabe, uma Libertadores, uma pré-Libertadores, dependendo do desempenho daqui pra frente, ou então uma Sul-Americana. Eu acho que não corre risco nenhum de rebaixamento. Aí o Quesada tava com medo de ir falando de rebaixamento, eu acho que não. Não é isso aí, Fiel. Cara, informações do Corinthians. Mano, realmente vai ter que ter contratações. O Dorival já tá deixando nas entrelinhas ali que ele precisa de contratações, precisa de reforços. Cara, é tanta posição carente que a gente tem que não dá pra saber qual que é a prioridade. Se é pontas, se é atacante, se são zagueiros, se são laterais. Cara, é um time completamente desequilibrado. É brincadeira, mano. Na moral, quando tá os 11, se tiver os 11 certinho ali, até que dá pra levar. Porque, cara, ainda tem um recorte do ano passado, final do ano passado. Claro que era com o Ramon Dias, né? Outro técnico, outro momento. Então, cara, mas a gente precisa de reforços. Mas eu acho que pontas a gente vai precisar urgentemente, cara. Eu acho que é o único clube da Série A que não tem pontas. Ontem até entrou o Kaique lá, mas é um moleque novo, né? Apesar que ele fez uma jogadaça no segundo tempo ali quando ele entrou, mano. Eu pensei que ia sair o gol. Ele driblou 2 caras ali, acabou cruzando, mas não deu nada. Mas, cara, comecei a dar chance pro moleque. Mas eu sei que, cara, às vezes o time precisa de um jogador mais cascudo. Mas eu não sei de cabeça aqui um jogador cascudo, um ponta aí que chegue pra resolver e tal. É muito difícil, mas, né, vamos ver que o Fabinho Soldado vai tentar fazer para essa janela, se ele vai ser tão criativo quanto foi na janela do ano passado, trazendo o Carrilho, que foi uma boa contratação. José Martins, eu gosto dele, que ele marca muito bem, claro, não tem um passe, às vezes é meio burro, né, faz uma falta, que pelo amor de Deus. Então vamos ver aí qual que vai ser do Corigão nessa parada aí pro Mundial, 15 dias, 19 dias, se não me engano, de parada. 19 dias sem Coringão vai ser complicado de conteúdo, mas é isso aí. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!